Roteiro Vanguarda está de volta e hoje nós estamos mostrando um circuito pela rodovia dos Tropeiros. Já passamos por Silveiras, Areias, São José do Barreiro e agora terminamos essa volta histórica em Bananal. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes. Os prédios imponentes mostram a rica herança desse lugar, como o Solar Aguiar Valim, a casa da cidade do homem mais rico de Bananal e também do maior traficante de escravos do estado. A construção foi erguida para abrigar grandes festas para o Império e europeus. Histórias que os moradores fazem questão de contar. As festas eram suntuosas, cheias de mordomia. Não tinha luz, não tinha água, não tinha banheiro, mas ele conseguia proporcionar aos europeus uma mordomia inigualável. Ele servia seus convidados champanhe e vinho gelado. Um local que não tinha nem água, nem luz, nem geladeira. Mas ele conseguia porque ele importava do Rio de Janeiro o gelo em barras, vinha de barco a vapor até o porto de Angra dos Reis, lá transportava no lombo da tropa, vinha pela serra, chegava aqui, lavava o gelo que vinha em serragem de madeira, servia champanhe para as mulheres e vinho gelado para os homens. A Praça da Igreja ainda guarda relíquias, como o prédio que foi moradia do maior produtor de café do país e este chafariz que veio da Bélgica. Houve uma desinteria na população, onde os médicos ressaltou que tinha que haver água de melhor qualidade. Isso em 1879, foi onde construiu esse chafariz, todo mundo vinha pegar água aqui. Mas a melhor forma de conhecer mesmo toda essa história é indo para a zona rural da cidade. É lá onde estão as antigas fazendas de café, muitas ainda preservadas. A Fazenda dos Coqueiros foi construída em 1855. O primeiro dono gastou todo o dinheiro com grandes festas e mulheres. Para pagar as dívidas, a propriedade teve que ser vendida para a família Ribeiro Barbosa. Foi então, nesta casa, que nasceu o Barão Cândido Ribeiro Barbosa. É aqui realmente a história ainda está por todo lugar. Mas para a gente começar a entender como é que eles viviam antigamente, na época da escravidão, o ideal é começar pela Casa Grande, né? Que é aqui que morava o barão antigamente. Sim. A gente tem que parar aqui na frente, aqui na entrada, que é uma sala de estar, onde fazia a lavagem de mãos antes de entrar na casa. Ah, eles tinham esse ritual, então? Sim. Ninguém entrava na casa sem antes lavar as mãos? Sem lavar as mãos, ou com pétalas de rosa, ou com a lavanda em ervas. Com as mãos lavadas, é hora de mergulhar nas histórias ainda preservadas nesse casarão. Todos esses objetos foram deixados no local pelos antigos donos, ou então encontrados enterrados pelas terras da fazenda. Nesse pedaço de papel de parede, uma relíquia, anotações de um classificado para vender ou alugar escravos. Aluga-se uma preta para ama seca. E era assim então que eles trocavam os escravos, alugavam, vendiam. Aqui, ó, nós já temos objetos de tortura. Esse colar teria que ser aquecido no fogo para poder abrir para colocar ainda quente no pescoço do escravo. Dependendo do castigo, dependendo do que ele tivesse feito, ele levaria esse colar como castigo. Aí esse aqui já ficava preso ao tronco e o escravo ficava preso com as mãos aqui para poder apanhar, tá vendo? Agora, se ele fosse rebelde e fujão, ele usaria isso aqui, porque isso aqui não é algema, é tornozeleira, que era colocado na canela dos escravos para colocar essa bola aqui, que essa é a bola dos escravos fujão. É muito pesado. As tristes lembranças da escravidão se misturam ao estilo de vida aristocrata. Tudo ainda muito preservado, como essa pequena farmácia, que era um costume de quem morava na fazenda. O interessante é que os odores, eles ainda permanecem, mesmo depois de tantos anos. Isso aqui, por exemplo, olha, é um colírio. Nesse outro frasco apenas diz gotas amargas, mas não diz exatamente o que é. E todos eles foram fabricados na farmácia popular, aqui de Bananal, que até o ano passado era a farmácia mais antiga em atividade no Brasil. As alcovas eram outra tradição. Esses quartos sem janelas e com trancas para o lado de fora serviam como dormitórios dos vendedores que pediam pouso e também das donzelas até se casarem. Realmente o tempo parou por aqui.
foram tantas coisas deixadas na fazenda que a gente consegue viver um pouco daquela época. Aqui, por exemplo, estão algumas peças de roupas que eram usadas pelas baronesas, pelas sinhazinhas. Sabe de quando que é isso aqui, Elisa? 1855, 1856, por aí, mais ou menos. Como é que usava isso aqui? Vamos ver. Mais ou menos assim. Aí, fiquei bem de Ficou ótima. sinhazinha. Embaixo da casa, nós conhecemos a senzala doméstica, úmida, sem ventilação e com apenas 1 metro de altura. Tudo para fazer com que os escravos passassem mais tempo trabalhando do que na senzala. Depois dessa visita, da gente conhecer como é que funcionava a fazenda na época da escravidão, chegou a hora de saber como eles se alimentavam por aqui. E tudo foi mantido como antigamente, inclusive com alguns pratos que foram trazidos pelos escravos. Broa de milho, bolinho de chuva, pão caseiro e bolo fazem parte desse café colonial. Como é que a fazenda chegou até a família do senhor, seu Guga? Pois é, essa família, originalmente, ela pertenceu ao Barão Ribeiro Barbosa, né? E por volta de 1895, o bisavô da minha mulher comprou. Naquela época já não tinha mais café por aqui. Nessa época já não tinha mais café, havia sido erradicado da região, o café migrou para o interior de São Paulo e predominou aqui a pecuária leiteira. O café de Bananal foi embora, mas continua muito bom. O café. Né? E a broa de milho também, pois é verdade. Que é famosa por aqui e a gente vai aprender a fazer. A broa de milho. Vamos aprender a fazer. Coloco 3 ovos. Em seguida, eu vou colocar a margarina, o açúcar, vou colocar o óleo, tá? Agora a gente vai bater mais ou menos uns 5 minutos, mais ou menos. Dissolveu toda a margarina, aí eu vou colocar os outros ingredientes, que seria o fubá, o trigo, tá? E o leite. Aí bate novamente até dissolver o ingrediente, tá? Vou colocar o queijo ralado e o fermento, tá? Dá uma mexidinha e coloca numa forma normal, untada só com óleo. E leva no forno mais ou menos uns 30 minutos. Bananal ainda tem muitas outras fazendas preservadas. Todas ficam na Estrada dos Tropeiros. Esta aqui pertenceu ao Sargento Mor, da Guarda de Honra de Dom Pedro I. Mas o que chama mesmo a atenção é o trabalho de restauração feito por esse aposentado que herdou as terras. Esse quarto a gente reserva principalmente para mostrar um aspecto que é importante, principalmente para as crianças, que é a da parede de pau a pique. Nós reservamos essa janela aqui, nessa parede, para mostrar exatamente isso. Essa é a construção da casa inteira, então? Toda a parte superior da casa era de pau a pique. Hoje algumas paredes ainda não são. E o último trabalho de restauração do seu Pedro foi a capela. Como é que o senhor encontrou esse local quando chegou aqui, seu Pedro? Essa última peça a ser restaurada, quando começamos, as pinturas, infelizmente, estavam perdidas, só haviam vestígios delas. Mas, ainda assim, nós resolvemos então fazer pinturas novas ao gosto da época e resolvemos então, já que seriam pinturas novas, aproveitar a oportunidade e homenagear as pessoas que aqui trabalham, colocando no rosto de vários dos personagens, no rosto dessas pessoas, de seus filhos. E um desses rostos homenageados estava ali, na sala ao lado da capela. É ele, o responsável por muitas obras restauradas. Com apenas uma foto, ele consegue reproduzir molduras usadas em quadros de artistas famosos. Traz as fotos, né? E eu faço o desenho, faço a cópia do desenho, né?
a mão livre, depois eu repasso para madeira, né? Eu gosto de história, né? Faço satisfação de deixar alguma coisa. E isso aqui eu estou fazendo parte da história, né? Seu João, o senhor tem razão. E lembre-se, a história nunca para de ser escrita. Olha, e nessa semana, essa região aí do Vale Histórico vai ficar ainda mais especial. É que está chegando por lá o primeiro Festival de Música do Vale Histórico. Esse festival começa no dia 3 de setembro, na quinta-feira, e vai até o domingo, com apresentações tanto em Bananal como em Arapeí. O programa acabou. Se você quiser assistir novamente as nossas reportagens, é só entrar lá na página do roteiro, na redeglobo.globo.com. Uma ótima noite para você e até semana que vem. Tchau, tchau!